Lá vamos falar sobre soluções ácidas e básicas, o que é que são, a teoria de Arrhenius, a teoria protónica de Bronsted-Lowry, espécies anfotéricas, pares ácido-base. A matéria será muito importante para a preparação para o exame também, por isso partilha o vídeo com os teus colegas para os ajudar a estudar para o exame e inscreve-te no canal para estar sempre atento às novidades. Como sempre, no final tem um exercício para ti, para ver se percebeste bem a matéria. Vamos ao vídeo. Eu sou o professor Marco Pereira, do site estudofq.pt. Bem, como é que se distingue soluções aquosas ácidas, básicas e neutras? Vamos ver que os ácidos e as bases, eles em geral são pouco solúveis com a água. E quando são solúveis em água, são eletrólitos, ou seja, eles dão origem a íons em solução e que vão conduzir a corrente elétrica. Eles têm sabor azedo, os ácidos, e é por isso que nós chamamos ácido, vem da palavra azidus, do latim azidus, que significa azedo e traduzido aqui no ácido. E o primeiro ácido foi com o vinho a se tornar em vinagre, em azedar o vinho e dar origem ao ácido acético. Bem, temos aqui azidus, ácido, e as bases são amargas. É diferente. Já ouvi dizerem que o limão é amargo, mas o sabor é azedo. Amargo são as bases. Para perceberem o efeito do amargo, se possível, estava aqui a pensar em vos dizer para provar sabão, mas pronto, vejam lá, se acontecer por acaso, já sabem o que é amargo. Mas podem ver também com fermento, bicarbonato de sódio, quando é deitado em excesso nos bolos ou biscoitos, acaba por ficar amargo o sabor. Os ácidos vão tornar o azul de tornosol vermelho, as bases tornar a solução alcoólica de fenolftalina carmim. Nós vamos falar um pedacinho destes indicadores, ácido-base. Todos os ácidos e as bases são corrosivas, não é só o ácido, as bases também são corrosivas. Os ácidos reagem com os metais, como por exemplo o zinco, e libertando hidrogênio, e reagem com o carbonato de cálcio, libertando dióxido de carbono, e aqui as bases são escorregadias ao tato. Existem substâncias que não alteram o pH, vamos falar disso também, no final da subunidade. Outras substâncias, como o açúcar e o cloreto de sódio, eles não pertencem a nenhuma destas categorias. Atenção, este só existe soluções ácidas ou básicas se forem água. Então não é só o açúcar, é o açúcar na água, o cloreto de sódio na água, eles têm um caráter químico neutro. E a primeira definição foi de Arrhenius. O ácido é a substância que liberta íons H+, por isso ele tem sempre hidrogénios para dar, e a base tem sempre OH- para dar e vai libertar OH-. Nós temos aqui um ácido que é um ácido orgânico. Eu digo sempre que os ácidos começam sempre por hidrogénios. Temos aqui o ácido clorídrico e agora o ácido sulfúrico, mas este é um ácido orgânico e temos que saber qual é o hidrogênio que sai. Aqui temos CH3 e este CO. E aqui, isto é importante para esta matéria de 10º ano, está para o exame, as famílias dos compostos orgânicos, e este é um ácido carboxílico, e aqui é o grupo carboxilo, e nós temos este hidrogênio que irá sair. É aqui que sai o hidrogênio que dá origem, e por isso fica assim desta forma, nada de tirar este hidrogênio. Pronto, temos aqui, isto é um ácido orgânico. Todos os outros vão começar sempre por hidrogênio. Para ficar aqui com uma ideia melhor, vamos pôr o exemplo do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Então, este é um ácido, este é a base, e quando se juntam, nós temos a formação de um sal com a água. E é por isso que Arrhenius pensava que tinha que ter sempre um hidrogênio e tinha que ter sempre um OH, porque o ácido vai neutralizar com a base e dá origem a H2O, origem à água. Então é necessário que a base tenha OH- e o ácido tenha H+. Contudo, a teoria de Arrhenius tinha algumas limitações. Tinha aqui duas limitações que não conseguia explicar porque que o NH3, não tendo OH-, era também uma base. E se eu colocar amoníaco numa solução alcoólica de fenolftalina, ela fica carmim, ou seja, ela vai identificar a presença de uma base, mas não tem aqui o tal OH- que seria necessário para
identificar uma base. Ele também, outra limitação, é que ele só falava de reações em solução aquosa, mas isso, existe outra teoria que fala de transferência de eletrons, que nós não vamos falar. Mas esta é mais importante, perceber que esta que foi mesmo complicado, que esta teoria não validava o facto de o NH3 ser uma base. Por isso devemos passar para a teoria protónica de Brunstad-Lowry. Olha, já estás inscrito no canal? Estive em conversa com o IAV e ele garantiu-me que só quem está inscrito no canal é que terá boa nota no exame. Olha lá, vê o que fazes. A teoria protónica de Brunstad-Lowry. Ficamos com a mesma ideia que um ácido é uma substância que tem íons H+, e vai ceder esses prótons, vai dar esses prótons, mas agora vamos considerar que a base recebe prótons. Pronto, então o ácido é sempre uma espécie que tem H, o H+, vamos ver aqui HCl cede um próton, comporta-se como um ácido, e quem recebe aqui será a base. A base recebe e foi assim que definiram e conseguiram explicar, tendo em conta o NH3, que vimos que era uma dúvida ali de Arrhenius. O NH3 ele tem de se comportar como uma base, vai receber o H+, e dá origem ao tal OH- que Arrhenius identificou como sendo uma substância básica e que era necessário, e é isto que vai alterar a coloração dos indicadores, ácido-base. Vamos ver então que o NH3 aceita um próton, ele será aqui a base e a água aqui comporta-se como ácido. Também segundo a teoria protónica, um ácido só se comporta como ácido se tiver outra substância que possa comportar-se como uma base. E porquê que chama-se teoria protónica? Teoria protónica porque este H+ é apenas um próton. O hidrogênio é o átomo mais simples que existe. Ele tem aqui tem um próton e um eletrão aqui à volta, mas quando sai o eletrão fica só o próton, só o núcleo. E por isso também chamamos esta teoria protónica. Se repararam, a água na primeira reação, ao reagir com o ácido, ela comporta-se como uma base e depois, quando reage com a base, a água, quando reage com a base, ela comporta-se como um ácido. Estas espécies, que se comportam tanto como ácido como como base, são chamadas de espécies anfotéricas ou uma substância anfotérica. E a água é um dos melhores exemplos para isso. Ela tanto comporta-se como ácido ou como base. Em todas as reações ácido-base, nós temos substâncias que atuam como ácido e como base e elas vão dar origem a uns pares conjugados do outro lado da reação, que será nos produtos. Nós vamos ver que existe sempre um par ácido-base conjugado. Este ácido que está aqui, ele perde o hidrogênio e dá origem a esta base conjugada. Estes dois vamos chamar que estes são um par ácido-base. Este é um ácido e o seu par conjugado é uma base. Também aqui vou ter aqui uma base, que é a que recebe os hidrogênios. A água é a base e o par conjugado aqui, H3O+, é o ácido. Nós podemos definir os pares ácido-base conjugados da seguinte forma. Escrevemos sempre ácido primeiro e depois a base. Por isso, vai ser fácil de decorar os nomes. É o par ácido-base. Escrevemos sempre um ácido primeiro. Vamos ver este exemplo. CH3OH. E o par conjugado, este assim. Também para o segundo par ácido-base, nós começamos pelo ácido, H3O+, e o seu par conjugado, ou a sua base conjugada, a água. Conseguimos identificar facilmente quais são os ácidos que dentro do par, o ácido é sempre a espécie que tem mais hidrogênios. Podemos ver aqui, é o mais um hidrogênio. O H3O+, e este par, o H3O+, tem mais um hidrogênio, então é o ácido. Vamos ter o cuidado de verificar que um par ácido-base só difere apenas de um hidrogênio, de um H+. Está aqui, ele é constituído entre duas espécies químicas que diferem apenas de um próton, um H+. E tem aqui um exemplo que costuma ser no exame, como rasteira. Apesar deste ser aqui
este é um ácido e vai perder hidrogénios até perder 2 hidrogénios e ficar desta forma. E este não posso dizer que é um par ácido-base. Eles não são par porque diferem de 2 prótons e não um só. Cuidado com isto. Os únicos que são um par ácido-base são estes aqui, por assim como bolinha, H3O+, e H2O. Vamos ver. Este é um H2SO4. Ele começa por hidrogénios, será um ácido. Este tem hidrogénios, mas não começa por hidrogénios. E temos que decorar que isto é o amoníaco, é o NH3. Outra coisa importante que costumo dizer aos meus alunos, a partir desta unidade, todos os nomes que vão aparecer são obrigatórios saber. Vai aparecer nomes no exame que não aparece a fórmula química e temos que saber a sua fórmula química. Por isso, decorem, tenham atenção a isso, não vão ficar apenas a saber que a água é H2O. Bem, já não estão no 8º ano, têm que saber que o amoníaco é NH3, é uma base, H2SO4 é um ácido sulfúrico, e temos de saber o que acontece com as equações quando eles perdem ou ganham hidrogénios. Bem, isso é bastante importante a partir de agora. Estamos na reta final e, atenção, aproveitar porque estamos na reta final, fica mais fresco esta matéria para o exame, por isso é melhor mesmo estarmos a acabar com a química. Tenho aqui, este é um ácido, o par conjugado é este, vou fazer aqui um retângulo, este é o ácido, porque o par conjugado é uma base. Este tem mais hidrogénios, então este é um ácido, e reage de certeza com uma base. Em relação ao NH3 e o NH4, eu posso ver que o NH4 tem mais um hidrogénio em relação ao NH3, e este é um ácido, e este é a base. Por vezes aparecem uns números, como está aqui atrás, mas isto é só para dizer que isto é o par 1, e seria aqui, e este é o 2, que são os pares. Por isso não se preocupem muito com estes números, mas se tivéssemos que colocar aqui e pôr que é o ácido 1 com a base 1 e a base 2 com o ácido 2. Não há problema. Queremos saber quais são os pares ácido-base. Isto aparece muitas vezes no exame. Não é difícil, não é para falhar nisto. Vamos fazer. É só o que tem mais hidrogénios, barra H2... Não, perdeu já um hidrogénio. HSO4-. O outro par começa por ácido, NH4+, e NH3. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Este nem tem hidrogénios para dar, terá de ser uma base, mas posso procurar o par conjugado do outro lado, e este é, de certeza, o ácido, e este é a base. O NH4+ com o NH3, este é o ácido, mas também estava mesmo ao lado da base, por isso tinha que ser o ácido. E deste lado será a base. Vamos aos pares. Primeiro, HSO3- barra SO3 2- e NH4+ e o NH3. Espero que tenham percebido desta forma mais fácil de ver quais são os ácidos e as bases, os pares conjugados, perceber também a teoria de Arrhenius, que é simples e é preciso saber também, porque está nas aprendizagens essenciais, mas também vai ser importante identificar o OH- como sendo uma base e este H3O+, eu esqueci-me de falar disto, não é? Na teoria protónica não vamos ter o H+, o H+, de certeza que fica sempre com a água e forma H3O+. Vejam mais alguns exercícios que tenho lá no site para perceber melhor os ácidos e bases, pares conjugados. Ficas agora com o próximo vídeo, que será sobre a autoionização e a escala de pH. Espero que tenha ajudado. Se viram que foi útil, partilhem o vídeo com os vossos colegas para os ajudar também. E qualquer dúvida, deixa nos comentários ou passa pelo Discord para falares com outros colegas que estão a estudar muito para o exame. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.